Hoje a gente vem aqui para encerrar mais uma coleção Pipoca Nanquim. Conan Cimério empatou com a França, agora com o volume 4 que tá chegando. Encerrar até segundo aviso, hein? Na verdade, a gente alcançou. Alcançamos a França. Até agora eles não têm mais nenhuma novidade, mas assim começar a sair novidade lá, é claro que a gente vai trazer pra cá também. Sim. Mas no momento nós temos 4 volumões pra vocês. 3 já em estoque e 1 que vai chegar agora. Na verdade, deixa eu me corrigir, tá bom? 2 em estoque, porque o primeiro estava esgotado. Mas agora tá de volta também. Eita! Então 2 em estoque e 2 em pré-venda, pra você ter a coleção completinha. Pra quem tava relutando em começar essa coleção maravilhosa, né? Muita gente tava esperando o retorno do volume 1. Esse volume saiu em maio de 2022, foi quando a gente inaugurou a coleção. Aí depois ele esgotou. Esgotou muito rápido. Agora tá voltando aí pra pré-venda. E os volumes 2 e 3, aqui o 2 e aqui o 3, eles seguem disponíveis para vocês. E o 4 fecha, como a gente estava falando, né? Empata com a França. E aqui a proposta da coleção é maravilhosa. E esse volume 4 comprova que ela funciona muito bem. Que é realmente trazer diversos artistas renomados do mercado francês para adaptar os contos originais do Robert Irving Howard. Então nunca se repete história, nunca se repete conto, e uma hora talvez eles empatam todos os contos do Conan, né? Acredito que a ideia seja essa, São né? 21 contos. O Howard fez 21 contos, tirando os poemas e os contos inacabados. Na verdade, tudo, 20 né? contos e um romance, né? Porque o Hora do Dragão é um romance. É um romance. Então são 20 contos e um romance, e eles adaptaram com tudo nesses 4 volumes nossos aqui, tem 14. Então eles ainda têm um caminho pela frente aí, vamos torcer que siga sendo publicado, né? E a gente aqui trouxe tudo em tempo recorde, cara. Foi. 2022 veio pra gente os volumes 1 e 2. 2023 veio o volume 3. E só não veio o volume 4 porque atrasou lá na França. Sim. Então agora tá saindo em 2024. Cara, ter isso aqui na estante é muito da hora, cara. É muito lindo, essa coleção tá muito boa, velho. Espetacular. Lembrando essa que coleção. a gente trouxe de volta a coleção do Conan junto com esse box incrível, e ainda vem de brinde lá o pôster e o livreto. Com conteúdo inédito. Aliás, quem não tem o box, né, tem a coleção antiga, pode comprar livreto e pôster separadamente no nosso site. Pra ter o complemento. pipoquinaquim.com.br, tá bom? E vamos falar os contos que nós temos aqui agora, então. Este volume a gente tem Chutal do Crepúsculo, A Hora do Dragão e O Estranho de Preto. Isso. Esses contos você encontra originalmente nos nossos 3 livros de Conan. O Chutal do Crepúsculo tá no volume 1 aqui do box. O Estranho de Preto tá no volume 2 do nosso box. E o épico A Hora do Dragão, o único romance do Howard com o Conan, tá no volume 3. Então, um em cada livro. Isso. Um em cada livro, né? E aqui são 3 artistas diferentes adaptando eles. Vamos falar dos 3, né? Antes de falar dos artistas, cabe dizer que são 2 obras-primas do Howard, tanto a Hora do Dragão quanto o Estranho de Preto. Isso. Né? Considerada aí amplamente pela galera, pelos fãs de Howard, como 2 das principais obras-primas, não só do Conan, da carreira dele mesmo. O Estranho de Preto, inclusive, tá pau a pau com aquela outra história que a gente já lançou Além aqui, do Além do Rio Rio Negro. Isso. Que é sensacional. Pau a pau com Além do Rio Negro aí entre a fanbase de Howard, Isso. né? E, coincidentemente, Chutal do Crepúsculo é uma história muito parecida com Pregos Vermelhos. Pregos Vermelhos também é considerado uma das obras-primas do Howard. Tá aqui no volume 2, ó. Muita gente considera o Chutal do Crepúsculo como uma prévia, né? Como um teste que a Howard fez de vários conceitos que depois ele desenvolveu melhor. E eu, particularmente, eu amo o Chutal do Crepúsculo desde quando eu li essa adaptação lá na Marvel com o Roy Thomas e o John Buscema. Me fala uma coisa, me diz se tem como não amar. É Conan versus Cthulhu. Isso. Howard e Lovecraft. Meu Deus, cara, e tem uma luta braba dele contra o Cthulhu, É mano. uma das lutas mais épicas do Conan, né? Que é isso? Tem como não amar? Por isso que você ama pra caralho Chutal do Lógico. Crepúsculo, é legal É demais. espetacular. Além disso, tem um monte de femme fatale, tem sadomasoquismo na história, tem um puta monte de doideira. Tem até uns Tem uma cons- civilização doidona lá de Lotus Negra. Olha, essa Pô, civilização não lembra uns conceitos de Matrix, cara? Ai, pior que é, cara. Lembra? E quando eu tava lendo de novo aqui
o Eu não Conan... tinha feito essa associação. Caralho, tem um pouco de Matrix aqui. Só que porque- isso em 1932. Porque todo mundo, o Conan, ele tá fugindo com a Natala, né? Vamos falar de chutar do É, Crepúsculo. então vamos. Só pra começar. o pessoal entender esse lance do Matrix, é muito legal, né? Ele tá fugindo com a Natala, eles acabaram de fugir, assim, de um puta de um massacre, Uma guerra pra mesmo. capar, uma guerra São gigantesca. os únicos dois sobreviventes de um exército que perdeu uma guerra. Isso, eles estão perdidos no deserto, assim, mas morrendo de sede, fome, desesperados. Aí eles têm um vislumbre lá, que até por um momento eles acham que é uma miragem, de uma cidade. Eles vão ao caminho dessa cidade, chegam lá com muita dificuldade, quase assim, morrendo, né? E aí a cidade é muito esquisita. Eles rapidamente percebem que parece uma cidade fantasma, não tem ninguém, tá meio vazia, tá tudo Na meio verdade, estranho. tem um soldado morto ali na frente. Eles acham que né? tem um soldado morto, assim, aí logo depois o Conan é atacado por esse soldado que ele julgou morto, assim, é tipo, o que é isso, né? Quem que é essa pessoa e tal? Ele não só jogou morto, ele pega nele e sente que tá com a Frio. pele fria. Tipo, tá morto mesmo, tá Danielzinho. morto. Só que depois esse cara Aí ele tá vira as costas, vão fazer uns outros rolês, daqui a pouco vem um cara matar ele, é o próprio soldado morto. É. Ué, que loucura! Aí vai revelando mais o funcionamento dessa cidade, que tem um monte de mistério, e um deles é que a população, ela, assim, tá reduzida, assim, tem pouquíssimas pessoas morando lá, e é todo mundo viciado Na numa Lotus Negra. droga, na Lotus Negra. Aí todo mundo usa essa essência da Lotus Negra pra ficar num sono, um sono muito, muito poderoso, que deixa eles completamente inconscientes, só que sonhando, O que eles monte de maravilha, colocam né? é que a realidade para eles, a realidade vivida, a realidade sonhada é tão importante uma quanto a outra. Eles não fazem uma distinção. Então eles passam a maior parte do tempo deles dormindo e sonhando, Sonhando. e se embebedando Não, naquele e aí- vício intoxicante. A Lotus Negra, o desenho mostra que eles estão lá deitados e tem realmente um pote fervilhando a essência ali e na veia Sendo deles. injetado na né? veia e Sendo tal. injetado na veia deles, tal. Ou seja, eles estão numa realidade de mentira. Sim. Isso. Tal qual Matrix, né? Eles Num outro estão- estado de consciência mesmo, assim, Isso. vivendo nesse estado de consciência. Eles estão vivendo nesse estado de consciência. E pra eles, o sonho que eles vivem é mais interessante do que a realidade. Caraca, tem um pouco de Matrix aí, velho. E onde entra o Cthulhu que o Bruno falou? Tem uma criatura que fica rondando aqueles palácios lá e O ocasionalmente... palácio chama Chutal. Chutal. E eles estão lá no Crepúsculo. Ocasionalmente, né, a criatura tá com fome, então ela vai lá e vou comer esse cara. E, Isso, e o Conan testemunha isso. Meio no início da história, ele testemunha acontecer e você fala, que porra é essa? É uns tentáculos densos, que nem sombra assim, pegam a pessoa e devoram ela mesmo, né? E pra quem tá chegando no universo do Conan agora e tá estranhando, assim, mas é realmente isso, é um Cthulhu, cabe dizer que o Howard tinha uma amizade muito grande com o Lovecraft. O Lovecraft era meio que um mentor de toda a geração deles, aquela geração pulpiana. E o Lovecraft, ele incentivava outros caras a escreverem textos adicionais passados dentro do universo dele. Uhum. Então, a era iboriana do Howard é abertamente dentro dos mitos de Cthulhu. Olha que foda. É muito foda. É. Os dois eram amigos, se correspondiam o tempo Aham. inteiro, Sim. dava ideia, trocava, né, cartas o tempo todo. Era uma relação muito interessante. Ele né? escreveu até mais histórias relacionadas ao universo Lovecraftiano do Sim. que as do Conan, né? Ele Sim. tem outros livros focados nisso, Tem né? coisa do Bram McMore que faz referência ao Cthulhu, tem coisa de terror dele mesmo, enfim. Mas a cena que tem, cara... É spoiler dizer que o Conan luta com o Cthulhu? Eu tenho que dizer, p***. Você vai vender o gibi e não vai falar que tem isso. Mas o legal é descobrir Tem como, né? Como é que acontece essas coisas, como é que o Conan se sai da situação. É. É uma situação muito, muito E, grandiosa. gente, é muito da vocês hora, cara. viram as páginas aí, a arte é absolutamente estonteante. É uma baita numa adaptação em todos os sentidos. É da mesma dupla que fez aquele Tarzan que saiu pela Alta Alta Geek Geek. É recentemente. A dupla é muito boa. É o Christopher Beck e o Stefan Subic. Isso. O lance é assim, o Howard, ele cria, na narrativa dele, né, como ele descreve as coisas, é sempre muito imaginativo. Você consegue conceber as imagens que o Howard passa ali por meio do seu texto, né? Ele é um mestre em fazer isso. Aí essas adaptações, elas têm sempre o desafio de transformar isso em desenho e ser tão boa ou melhor quanto as descrições do Howard, né? Aí a Glenat, o que ela fez? Escolheu a dedo. É só o filé do mercado francês, gente. No caso, o Christopher Beck é um roteirista excepcional. Ele fez esse Tarzan que já foi publicado aqui. O cara entendeu completamente o conceito e soube transpor isso para quadrinho. E o Stefan Subic, bicho, a representação Mano, ele pica, cara. desses conceitos Lovecraftianos, no começo do deserto que ele faz, as batalhas lá onde tá rolando a treta que o Conan vai fugir, tudo é animal, assim, é muito animal. Esse lado de espada e feitiçaria que ele faz, assim, de barbarismo, é fenomenal. E quando entra, porque começa como uma aventura mesmo de espada e feitiçaria, e depois vira um conto de terror, né? O lance é esse, com pitadas de história erótica, né? Tem essas três Você coisas falou rolando. que o Christopher, ele compreendeu os conceitos, ele compreendeu tanto, porque
porque olha que interessante, isso a gente entende nos extras também, histórias de bastidores do Patrício Luinet, que ele é muito bom em escrever os extras. E os extras todos estão compilados no fim do nosso volume, fim do volume. Como Ele praxe. conta pra gente que nesse momento de publicação original, lá na Weird Tales, era um momento que o mercado pulp estava capengando. Várias revistas que o Howard contribuía tinham sido canceladas, e ele de repente se viu só com a Weird Tales comprando os contos dele. E a Weird Tales, para conseguir sobreviver, eles começaram a dar uma mudada na linha de publicação. Eles tentaram ficar mais ousados. E uma das formas que eles fizeram isso foi apelar para o erotismo. Nas capas. Nas capas. Então, o editor, o Farnsworth Wright, ele contratou a Margaret Brundage para fazer as capas, e ela começou a encher de capa de mulher seminua, com um monte de bondage, com um monte de sadomasoquismo e tudo. Era tal. uma artista que sabia representar muito bem isso. Muito Quando bem. ele encontrou a Margaret, ele falou, cara, eu tenho que aproveitar o talento dessa mulher em fazer esse tipo de pintura. Puxava as vendas. E aí, cada vez que chegava uma história pra ele que não tinha isso nesse período, tá, galera? Que não tinha isso daí, ele pedia pra introduzir, porque ele queria colocar o editor, ele queria colocar uma capa da Margaret. E o Howard, que tava capengando e tal, ele começou a escrever várias histórias nesse período aí. O Howard tava precisando de grana, Tava precisando de inclusive, grana, capengando cara. de grana mesmo. Aí ele começou a escrever várias histórias, incluindo de algum modo essa pegada aí de tortura, de sadomasoquismo e o caramba. Essa tudo. coisa mais erótica, porque ele sabia, ele falou, se eu fizer uma coisa mais nessa pegada erótica, tem muita chance do Farnsworth escolher essa história para ser a capa da revista. Exatamente. E a capa da revista chama muito atenção, né? E aí ele falava, se a minha capa, a capa da minha história for bem representada e a revista vender mais, o que vai acontecer? O editor vai falar, opa, um sucesso. Capa do Howard e história do Howard. Vou contratar mais contos dele. E em algumas cartas dele, ele reclamava disso, né? Ele falava assim, puxa vida, eu quero ver um momento em que eu vou poder voltar a escrever minhas histórias sem necessariamente ser explorativo, colocar coisas que eu não quero. Ele estava apelando para um lado mais comercial mesmo. Para um lado mais comercial. O que nos leva à Hora do Dragão. Porque a Hora do Dragão foi uma tentativa dele de fazer um romance para o mercado britânico. Então ele retornou às origens dele, ele volta a trabalhar com o Conan Rey, né? Num segundo momento ele fala assim, porra, eu vou pegar o Conan Rey lá do início, da Fênix da Espada e das outras histórias, ele mescla com uma coisa de conto arturiano, é uma encomenda que é feito para o mercado britânico que acaba nunca vingando. Isso daí não vinga, não dá certo, a editora lá fora ela vai à falência, e acaba sendo publicado em partes na Weird Tales. Na Weird Tales, dividido em pedaços. Mas né? é um retorno às origens, um Howard mais experiente, já querendo fazer o Conan que ele fazia lá no iniciozão mesmo. Ainda no Chutal do Crepúsculo, nessa época que a gente estava mencionando que ele precisava incluir erotismo para aproveitar as capas da Margaret e por consequência tentar vender mais, né? Entregar as vendas que o editor esperava, é daí que nasce meio aquele estereótipo do Conan sempre com uma mulher bonitona perto dele, aos seus pés. A mulher lamentosa, né? Isso, Chorona, então você vê né? aqui, nessa segunda capa, nós temos aqui uma imagem do Conan com a mulher bonitona aos pés dele. A mesma coisa nós temos aqui no volume 1. Isso aqui já são capistas da época da Marvel, né? Capistas consagrados, né? E também é daí que nasce a primeira grande arte do Frank Frazetta representando o Conan. Porque essa história é do Chutal do Crepúsculo. Isso, essa arte aqui que está na nossa segunda edição da primeira versão que a gente publicou no Brasil, ela é do Chutal do Crepúsculo. E é o Conan. Essa é a Natala. E essa é a Natala aos pés dele. E essa arte aqui foi o que revolucionou Conan em termos visuais. E olha como revolucionou a fantasia em aspecto visual, né? Isso, o editor, nos extras, ele até fala que essa imagem depois fez parecer todas as demais pinturas de fantasia parecem figurinhas. Virou obsoleta, tudo virou obsoleto depois disso. E olha como tem todos os elementos, né? Tem o barbarismo, tem o guerreiro aqui, tem o erotismo e tem o terror também. Tem esses três elementos que essa história dosa muito bem, né? Tem aqui os inimigos aos pés dele também, né? Porque a gente sabe que tem muita cena de luta nessa história. Tem uma hora que ele é cercado por uma galera e ele tem que sair massacrando todo mundo, assim. Acho que tem até uma descrição, né, da hora que ele se entrega realmente aos instintos bárbaros dele e deixa simplesmente
a espada fala mais alta. Meio que ele entra no estado de berserk ali, tá ligado? Exato. Não tem esse termo berserk Que ele ali, tá mas puto é isso. da vida porque ela foi raptada, né? Isso, quando ele se... Nem sei se a gente tá falando demais, mas... ele se separa da Natala e tá cercado e, cara, ele entra num estado de fúria. Meio Kratos do God of War, assim, e sai... E toda a referência que eu falo aqui, Berserk, Kratos, tudo vem depois do conto, né? Então, Estamos falando de contos da década de 30. eu tô citando isso pra vocês entenderem o que nós estamos falando, porque a gente sabe que vocês Tudo manjam isso dessas se coisas. inspirou em Conan. Exatamente. E você vê que foda, né? Então é daí que nasce essa ideia do Conan sempre com uma mulher linda aos pés. São de histórias como Colosso Negro, se não me engano, também tem isso. Essa Chutal do Crepúsculo. E essa aventura, o Daniel tava mencionando os dois envolvidos, mas tem uma colorista também, a colorista, né? Júlia Brusco, que colore muito bem, dá o clima pra essa história toda, porque ela consegue fazer esse calor do deserto, consegue fazer cenas completamente aterradoras, assim. E o outro detalhe, o Stevan Subic, que é esse desenhista que fez Tarzan também, ele foi recentemente publicado aqui no Brasil, que ele fez aquela história Charada Ano 1, escrita pelo ator Paul Dano. Sim, saiu agora, saiu pela Panini. É um baita de um desenhista, bicho. Cara, e como ele representa bem todos esses elementos do Howard. É uma das melhores representações do barbarismo num traço, assim, em desenho. Ele é excelente. E essa daí virou, não é uma das minhas histórias favoritas do Howard, mas em termos de adaptação da coleção Conan Cimmerian, é uma das melhores. É que nem A Filha do Gigante do Gelo, que saiu no nosso primeiro volume. Primeira edição. Que é uma história menor do Howard, uma história fraquinha e tal. E eu acho que quando você pega um grande épico, assim, é um pouco mais difícil. Né? Você trabalhar aquele épico tal, tipo Pregos Vermelhos, porra, é complicado. Tal. Mas aí, tipo, a gente pirou na Filha do Gigante do Gelo, é de longe. Animal. Que ele até amplia, né, o conto. Amplia pra cacete. É muito melhor do que a versão do Howard. Sim. E aqui o trio, né, conseguiu melhorar também a versão... Eu adoro. A versão do Howard. Ficou muito boa. E o Howard, cara, ele... eu acho uma coisa muito legal, porque lá nos anos 30... ele começa a escrever o que você falou, a mulher deitada aos pés do Conan e toda aquela coisa estereotipada. Ele começa a escrever de forma estereotipada, mas de repente, no meio pra frente, a Natala cresce Isso, e ela começa a ter importância, ela começa a ser um personagem tridimensional também. Ela até saca? salva o Conan. Exato, cara. E isso é uma coisa muito bacana de observar nas histórias dele. Eu tenho a impressão que ele fazia isso pra enganar os editores mesmo, sabe? Tipo, é isso, é a mulher que vocês querem aí, sofrendo, a gente vai mostrar ela pelada assim, e é só isso. Só que depois ele vai dando substância pra elas, vai dando importância, vai trazendo uma tridimensionalidade mesmo, né? De repente, lá pra frente, ele consegue chegar numa personagem que nem a Valéria, né? Que é uma puta personagem. E ele escreveu a Natala com pouca roupa, mas ao longo do conto, tanto ela quanto o Conan vão ficando pelado mesmo. Porque eles vão sofrendo tanto golpe, vão tomando tanta porrada, chicotada, tortura. E aí eles vão ficando nus mesmo. E o desenhista colorista aqui desenha a nudez pra todo lado também nesse negócio. Tem uns quadros assim que eu fiquei até falei, caramba, ousado, hein, bicho? Uns ângulos aí. Lembra? Então, mas na Marvel não passava isso, não. Exatamente, a galera fala, não, eu gosto da época da Marvel, tal, beleza, era legal pra caralho, não vamos desmerecer, mas a Marvel não podia fazer isso, não podia. E aqui, até fez em um outro momento, né? Na Espada Selvagem. Mas a Glenar aqui, cara, eles falam, não, tem que ser o mais fiel possível. Sim. Então esse conto tem nudez pra todo lado. E que aventura, velho. Animal. É muito legal o Chutal do Crepúsculo. Isso. É muito, muito legal mesmo, cara. E aí a gente vai pra Hora do Dragão, que eu já até dei uma introduçãozinha aí a respeito dela. A arte dessa, velho do céu, mano. Essa é um espetáculo, é maravilhosa. Talvez seja o calor do momento falando isso, mas é a melhor adaptação da coleção Conan Cimmerian pra mim até agora. Eu acho sensacional. É muito bonito, é muito grandioso. Os envolvidos, eles sabiam que estavam diante do maior épico que o Howard já fez, consagradíssimo. Todo mundo fala quando sair um filme do Conan precisa seguir A Hora do Dragão. O filme do Kugo, de certo modo, seguiu os moldes da história do A Hora do Dragão, né? É um épico mesmo, colossal. E aí, o que a Glenar fez? Foi lá, a Glenar e o Patrício Luineu, o editor da série toda, escolheram uma dupla sensacional. Pro roteiro é o Julien Blondel, que tá super acostumado com essa coisa de fantasia. Ele é o roteirista daquela série Elric, que é lançada aqui no Brasil pela Mitos. Que é excelente. Excelente. Né? Era lançado. Cancelou, né? Era lançado. Ele é excelente, um roteirista muito, muito bom. E para desenhar, escolheram o Valentin Secher, que é um desenhista também fantástico. Ele é muito foda. Ele fez, depois do que terminou A Caça dos Metabarões, de Jodorowsky e Jimenez, eles começaram a lançar lá pela Humanoids o segundo ciclo, né? Que chama só Os Metabarões, com o roteiro do Jodorowsky, do Jerry Friesen, e o primeiro volume, o escolhido foi o Valentin Secher. Ele desenha o primeiro volume dos Metabarões e depois o segundo é outro cara que desenha, o terceiro o Secher volta de novo. Então, dos 4 volumes já lançados, o Secher desenha 2. Eu ia fazer assim. Mas ele desenhou o primeiro e o terceiro. O terceiro.
sorry. Ele desenha 2. É um desenhista, bicho, fenomenal também, com uma narrativa. Olha esses quadros, olha essas páginas. Claro que vamos lançar os É Metabarões que eu ia falar, aqui. esse cara volta pra Editora Pocket em breve. Sim, provavelmente A gente vai- 2026. A gente vai lançar o segundo ciclo. Sim. 2026, porque 2025 a gente tá querendo fazer o Tecnopapas Megalex e e Tecnopapas. Megalex primeiro. Isso. E depois ele volta em 2026, pode com os crer. Metabarões. É. Mas olha, que adaptação foda, Então, espetacular. o Chutar do Crepúsculo, a arte é maravilhosa, mas eu consigo ver uma galera estranhando ela. Porque ela é diferentona. O próprio traço. Ele tá falando de barbarismo, o próprio traço dele parece selvagem e bárbaro também, assim. Meio despreocupado com proporção, muito mais interessado no impacto, né? Você tem o Conan do lado da Natala no deserto, o Conan gigantão, assim, perto dela, assim, o tamanho do bárbaro. Já a arte do Hora do Dragão, eu sinto que ela é mais fácil de agradar 100% do público, assim. É uma arte que todo mundo vai pouco bater mais clássica, Isso, né? a galera vai olhar e falar, caraca, que coisa linda, um colorido lindo, desenho lindo, fácil de encantar qualquer leitor, sabe? É impressionante. Né? E falando um pouquinho sobre a história, sem dar spoilers aí pra quem não leu os contos e não conhece as outras adaptações, o Conan já é um rei consagrado. O né, rei da Aquilônia. O rei da Aquilônia. Ele tomou o poder, né, como um bárbaro e, obviamente, muitos nobres aí não ficaram satisfeitos com isso. E em outros reinos também. E os caras estão, desde então, planejando derrubá-lo de alguma maneira. A Fênix na Espada é isso, é uma tentativa de derrubá-lo do poder. E na Hora do Dragão, isso de fato acontece. 4 conspiradores, né? 4 conspiradores e acontece com a ajuda de um feiticeiro também. De um feiticeiro que chega aí pra arregaçar com tudo. Abre a história, esses 4 conspiradores estão trazendo de volta à vida esse feiticeiro que tá adormecido lá, né? E o Conan perde o poder, galera. Ele realmente perde o poder. Ele é destituído do trono da Aquilônia, é dado como morto. E a Aquilônia vira um caos completo. E aí, todo o romance é a história de, porra, como é que o Conan vai fazer Vai para dar a voltar. volta por cima num cenário que parece impossível, né? E aí cabe ler também os extras do Patrice Luinet, que ele explica direitinho a mentalidade do Howard ao conceber essa história, que a gente já falou que era para o mercado inglês, e a maneira como ele faz a associação do Conan com os mitos arturianos. É muito, muito legal. Coisa que, por exemplo, eu mesmo nunca tinha percebido. Também não tinha Nunca sacado. tinha me dado, até por nunca ter lido o clássico do Rei Arturo, as histórias clássicas, não conseguia fazer esse link na minha cabeça, né? E o Patrício fez, é uma explicação sensacional. E esse é aquele conto épico mesmo. Com exército, batalha... Gigante. Gigante, É a maior história gigante. do Conan que ele já fez. Só no nosso livro são mais de 200 páginas. Essa é a história. Por isso que o terceiro livro ele é tão maior do que o primeiro e o segundo. Porque aqui dentro tem essa história, que ela é muito, muito grandona, igual você falou, né? E é vibrante, bicho. Você vê o Conan lá, você fala assim, mas como que ele vai sair daí? Do jeito que a gente encontra ele no começo da história. Tipo, fudido, mal acabado, sem reino, sem ninguém. O crescimento dele, a busca dele pra retomar o trono, meu Deus do céu. E arrepiante. é onde ele conhece a escrava, que um dia vai se tornar a rainha dele, a Zenóbia. Né, que, Nossa, pode crer, da hora demais, cara. na Marvel isso daí foi desenvolvido, Foi. né, amplamente desenvolvido, mas o Howard simplesmente diz que gostaria que isso ia acontecer, né? O Conan fala assim, eu vou torná-la minha rainha e tal, e fica por isso mesmo. O Howard teve uma morte muito precoce, né? Então a gente sempre fala, o que será que ele teria feito com o Conan, meu Deus do seguido, céu. né, cara? Mas enfim, e aí o terceiro conto é o Estranho de Preto. O Estranho de Preto. Que esse daí, cara, ele, como você falou, tá entre os melhores do Howard. E ele, pra mim, é uma experiência inusitada. Porque... Pra todos nós, eu imagino. Como que é o nome do artista? Jean-Luc Masboul. Eu Não sei como é que pronuncia, Nunca mas tinha ouvido Blue. falar nele, mas eu sei que ele tem uma série De classicona lá na França, Ele faz né? um sucesso gigantesco na França. Ele é o desenhista de uma série chamada The Cap et the Crocs. Tem um outro argumentista que escreve, Ele né? desenha. Ele desenha. Desde 95 eles fazem essa série. Olha só, já muito são tempo. 12 volumes. É um sucesso tremendo lá fora mesmo. Além disso, ele fez diversos outros quadrinhos. Adaptou Barão de Munchausen. Tem outra série de sucesso. Faz muito sucesso. E ele é um apaixonado, adora o Conan, adora e topou fazer esse projeto. Só que ele tem um traço originalmente, é uma coisa mais caricatural, mais cartunesca. Essa série longa dele aí de 12 volumes, tem tipo um capa-espada com uns animais, tipo, tudo antropoformizado, sabe? É uma outra pegada de traço. Aí no Conan, ele obviamente não tá no estilo habitual dele. Não. É um negócio, uma coisa diferente, assim. E ele não tenta fazer caricato, ele tenta fazer um traço... Mais real. Tenta não, ele faz, né? Ele faz um traço mais real. E aí, quando saiu as primeiras imagens, eu olhei assim e falei... Eu estranhei demais.
achei esquisito. Eu falei, mas vamos dar tempo ao tempo, né? Às vezes melhora na publicação, vamos ver o que vai acontecer. Eu achei que feio. Quando Nossa, chegou os arquivos parece amador isso aqui. Quando chegou os PDFs, eu falei, caramba, é isso mesmo. Essa arte aqui. E eu fui ler esse conto, como tipo assim, caralho, essa é a arte mais fraca de todos os 4 volumes. Só que a narrativa dele é muito boa. Ela é muito boa. E com o tempo você acostuma com o traço do bando. Aí a gente não pode esquecer que quadrinho não é pin-up. Exato, Daniel. Não é só ilustração, é narrativa. É narrativa. Ô, Bruninho, você não só acostuma com... É que assim, você sai da Hora do Dragão e vai pra essa, por exemplo, é um choque. É um choque, Mas cara. você não só acostuma, como você começa a ver mais e mais os méritos deles. Por exemplo, realmente tem umas coisas de corpo, de proporção, de expressões faciais, que não faz muito o meu gosto. São esquisitos. Mas aí eu olhava, por exemplo, os navios que ele desenhava. Pô, cena de panorama de navio no mar, assim. Porra, cara, é absurdo. E ele faz roteiro, arte e cor, ele faz tudo Ah, sozinho. As roupas dos piratas, porque essa é uma história do Conan pirata, né? Eu amo essa faceta do Conan. As roupas dos piratas são muito da hora. Muito elaboradas, muito né? da hora, saca? O próprio forte que ele desenha, que tá na costa, também é bem bonito. Então você vai observando esse cuidado e vai vendo os méritos dele, porque a gente tem muito isso, né? A gente vai e foca num ponto negativo e cria asco daquilo. Mas não é, a gente precisa aprender também. Porra, eu fui vendo os méritos do cara. Por que a Glenar chama um cara desse pra fazer uma história do Conan? O cara tem que ter os méritos dele. E são muitos, galera. São muitos. Aqui pro público brasileiro, a maioria dessas pessoas é desconhecida, né? Ou pouco conhecida ou desconhecida. Só que na França a maioria é gigante. Na França, então, a gente foi agora pra Angoulême no começo do ano e a gente viu o tamanho desse mercado, né, gente? Mercado gigantesco, tem tanta coisa lá que a gente não conhece aqui no Brasil e esses caras estão entre eles. Então, pô, se esse cara foi chamado, alguma coisa boa ele tem, obviamente. E aí é isso, a narrativa desse cara é muito boa, você vê cara. a escolha dele. As cores são muito boas também. O traço é ainda esquisitinho, mas se acostuma. O que ele decide mostrar, o que ele não mostra, a decupagem de página dele é ótima. Ele tem um domínio assim da narrativa soberbo, cara. É muito legal. E a adaptação dele, quando a primeira página já mostra pra você que vai ser diferenciada. Começa falando assim, essa daqui não é uma história tipo Era Uma Vez. Não é uma história de fadas. A melhor forma de começar essa história é o seguinte. Aí ele começa a narrar o início do filme. Between the times the world drank Atlantis. Você lembra disso? Do filme do Schwarzenegger. Do filme do Schwarzenegger. Ele começa a fazer... Aí você fala assim, porra, vai ser muito da hora isso. É legal demais. É muito legal, cara. Não, e ele... Tem umas sacadas narrativas excelentes. Em termos de sacada narrativa, esse é um dos que mais tem nesse volume 4. Tô focando no volume 4. Porque tem uma hora, por exemplo, que ele tá o Conan e os 2 piratas. Então, Conan e 2 piratas. E os 2 piratas estão se gabando de onde nasceram. Não, porque onde eu nasci, se eu não soubesse manusear um punhal com 5 anos de idade, eu tava morto. Não, porque onde eu nasci, eu matei a primeira pessoa com 8 anos de idade. Eu nasci em tal lugar e matei com 8 anos de idade. E você, Conan, onde você nasceu? Eu nasci no campo de batalha. Agora cala a boca, vocês estão fazendo barulho pra caralho. Os pictos vão te ouvir a quilômetros daqui. Se liga que você tá... Por que você tá se colocando em risco, seu babaca? Caralho, isso do nascido no campo de batalha é muito bem trazido pra história, cara. E tem uma cena no final cena do final, esses caras acham que vai dar spoiler. Mas é um trechinho que eu acho uma cena de luta específica muito boa. Que ele tá correndo assim com uma espada em punho e vem uns caras atrás dele assim e joga uma faca pra ele, mano. Ele vira, o que ele faz? Ele cata a faca no ar assim, ó. Puf! A faca não acerta ele pega a faca. E aí ele vê que ele tá cercado, que não tem o que fazer, mano. Ele abre os 2 braços assim, ó. E uma espada numa mão, a faca na outra, aquela galera na frente. Você fala, mano. É empolgante, cara. Esse conto ele é muito bom, mano. É muito bom e é um conto diferente pra caramba do bem Conan, diferente. né? Porque o Conan é coadjuvante em boa parte da história, né? No começo até demora pra aparecer. A gente vê que começa com ele, mas na história original do Howard, a gente até meio fica na dúvida se é o Conan. O Howard nem identifica ele. Começa com ele, mas ele não é chamado de Conan em nenhum momento. Então aí, você fica na dúvida se é ele mesmo. Aí na adaptação fica um pouco mais claro que é ele. Você vê o desenho, né? Mas aí, tipo, foca nessa conspiração de piratas. São 3 piratas, jogo de gato e rato, né? 3 piratas tentando tomar o forte pra tomar o navio do outro, não sei o quê. E todos eles estão em busca de um tesouro fabuloso. Um outro pirata aí, lá da... perdido na ilha onde tá todo mundo olhando, assim, todo mundo focado. E aí fica essa conversa, e aí começa a desenvolver um monte de coisa do passado dos piratas, tem uma puta de uma treta entre eles, aí conversa pra caramba. É gato e rato total. Reunião, aí briga,
briga, discussão, aí você fala, mas que hora vai entrar o Conan aí? Tem duas mulheres assistindo, né? A Milady Beleza e a menina lá fica assistindo. Você fala, puta, mas o que essas meninas estão fazendo na trama? Pra que elas servem? Você fica meio na dúvida. Aí ele vai colocando, trazendo pecinha, e lá pra frente, só que ele insere o Conan na história mesmo, aí a aventura começa. Só botar as peças no tabuleiro, né? Nós temos um tesouro ancestral, assim, um tesouro antigo mesmo, de um pirata famoso. Era pirata, cara? Ou era conquistador? O pirata general? vai lá, ele pilha um reino, rouba pra tudo, e depois ele vai pra essa ilha pra esconder esse tesouro fabuloso. E não é tão antigo assim, faz alguns anos que tá escondido lá. E aí sabia que tinha um mapa, esse mapa aí tem toda uma treta lá que desaparece, né? O único jeito de saber onde tá esse tesouro é com esse mapa. E esse tesouro, ele tá em território picto, que são selvagens ali, né? Os pictos, inclusive, vocês podem ler mais deles no Bran McMorn, que a gente publicou também do Howard. Então tem esse tesouro lá. E desses 3 piratas, um já perdeu o navio e ele tá na costa, montou um forte ali pra poder fazer uma resistência aos pictos e não ser destruído. E aí chegam outros 2. Tem até um pouco de colonização norte-americana envolvida nisso, né? O editor no texto extra fala bastante disso, que é o negócio do Além do Rio Negro também, Sim. né? Mesma pegada. Que é esse lado faroeste mesmo. O Howard gostava muito de faroeste, mano, escreveu o faroeste, né? É como se os pictos fossem os indígenas e esses piratas fossem os colonos. É basicamente essa brincadeira. E aí chegam outros 2 piratas e já tem um cara ali estabelecido no forte. E esses piratas, os 3... eles, no fim das contas, tentam, cada um a seu modo, chegar no tesouro. Só que chega uma hora que eles falam assim, por causa dos pictos, a gente tem que forjar uma aliança. Só que um quer passar o outro pra trás. É aquela aliança em que a qualquer momento um vai trair o outro, mano. E aí chega o Conan. Aí a gente... A hora que o Conan chega, então, aí o Conan faz os 3 dançar... O mais louco é que o Conan aparece no forte, né? Tipo, como é que você entrou aqui? Eu já entrei em lugares bem mais difíceis. E vocês sabem disso. E ele é conhecido, é o Conan, o da Costa Negra, né? Aí a gente lembra do conto da Rainha da Costa Negra. As meninas até sussurram, que é aquele Conan, é o Conan da Costa Negra, tal, caralho. Os piratas comentam, né? Quem que é esse aí? Não sei o que. Esse é o Conan. É o Conan, porra, é o lendário lendário ele pirata. Já tá mais velho, né? Então o nome dele já correu por tudo quanto era. Já correu. E o Conan vai fazê-los dançar na mão dele como se fossem macacos na palma da mão de Buda. Só que quem é o Estranho de Preto? Tem um negócio... Aí entra coisa mais sobrenatural na história e tudo. Porque é Howard, né? É Howard, então tem que ter. Tem esse lado de terror também na história, que é um Estranho de Preto que tá ali na ilha atrás de um desses bucaneiros, mano. E é foda, cara, é foda. Muito legal. A história, você não sabe pra onde vai, assim. Ela tem muita reviravolta, cara. Uma história super instigante, cheia de elementos, cheia de conversas, assim, cheia de diálogo e muitíssimo bem contada, né? O dado do Howard é maravilhosa e a adaptação ficou sensacional. E é muita gente pra desenhar, porque tem exércitos de pictos na história, tem a tripulação dos 2 navios que chegam, tem o forte. É gente pra caramba, tem um monte de coisa acontecendo. E o cara faz, velho. Ele faz virar, a história funciona. Aí você vê, eu entrei com preconceito. Saiu adorando. E saí adorando. E aí a galera vai falar, isso é papo do vendedor, do Zago, do Alei, do Danielzinho. Mas não é, mano. Vocês lêem, vocês vão ver. Vocês vão sentir o que nós estamos falando, cara. A gente não precisa de papo pra vender uma coleção dessa. Não precisa, que coleção maravilhosa. A única tristeza é que agora a gente tem que esperar os caras. Agora tem que esperar. E tem que esperar tem que esperar pelo menos 3, né? Sim. Pra que a gente publique mais. Mas vocês podem ter uma overdose de Howard aí, comprando o volume 1, que tá de volta, se você pega não todos, tem. né, pô? Volume 2 e 3 volume tem 4 aí, novidade, também tem os livros, tem a novelização do filme Conan o Bárbaro, que a gente lançou esse ano. É verdade, tem mano. bastante coisa aí. E ano que vem tem mais Howard, lógico. Um parênteses importante, apesar da gente ter falado que tem coisa pra sair na França, não significa que a conclusão não existe. Não, Toda a história é individual. Você Isso. pode ler o volume 3 antes do 1, qualquer hora é hora pra ler Exatamente. o Conan. Tanto que lá na França esses álbuns eles saem de forma individual, sem numeração. Isso. Não tem numeração. Não tem ordem cronológica, nada assim. Você pode pegar qualquer história do Conan e se divertir. Aqui a gente compilou e numerou pra fazer uma coleçãozinha bacana pra vocês. Número 1, 2, 3. Mas se você quiser ler só o 3, vou pegar o terceiro. Vou ler aqui Profetas do Círculo Negro, Inimigos em Casa e O Deus na Urna. Pronto, você lê na ordem que você quiser. Então realmente é uma coleção que não fica... Só fica presa à numeração o colecionador que tem o toque não consegue ver buraco na estante, que é o meu caso, por exemplo. Que é o meu caso. Eu conseguiria, tem que ter completo. E aí, como eu mencionei os contos do volume 3, no 2 nós temos Cidadela Escarlate, Sombras de Ferro ao Luar, Pregos Vermelhos e As Negras Noites de Zambola. E no 1, que está agora em pré-venda de novo,
Rainha da Costa Negra, Colosso Negro, A Filha do Gigante do Gelo e Além do Rio Negro, né? Que agora juntam-se a Chutal do Crepúsculo, Hora do Dragão e o Estranho de Preto. Agora, Eita, essa nossa coisa edição, boa. galera, olha só, ela tem 220 páginas. Geralmente quem faz isso é o Danielzinho. Não, isso vai ser bom também, Nilo. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos. Vamos. Eu te ajudo, vai lá. Eu já entreguei que tem um post-it aqui, você não entrega essas coisas. Não, eu faço isso mais naturalmente. E esse nosso quarto volume, ele tem 220 páginas, capa dura, segue o mesmo formatão, claro, com essa capa com acabamento brilho, fica lindo pra caramba. Laminação brilho, é o mesmo Laminação tamanho do brilho. original mesmo. Isso, mesmo tamanho do original, formato francês aqui É. pra vocês. O preço de capa é R$ 139,90, mas na pré-venda com 30% de desconto, na Amazon, no nosso site e algumas lojas parceiras aí, fica R$ 97,90. 97,90. Lançamento dia 25 de agosto. Todinho colorido. Todíssimo colorido. E o volume 1? E com os extras no final também, esses textos do Patrício Luinet. Ó, caraca, você falou dos extras. Nos extras tem umas artes realmente pin-ups e tal. E tem do cara do stand preto. Sim. Pô, e não é que são umas artes muito bonitas também, mano? Lindas! Olha que arte linda essa daí que vocês estão vendo na tela desse cara, velho. Ele é muito bom. Eu aprendi a apreciar. Já sou fã. O volume 1 volta exatamente igual à primeira edição, Exato. sem nenhuma mudança. E preço sugerido de capa agora R$ 159,90. Teve um pequeno aumento. De R$10. Porque de 2022 para 2024 muita coisa aconteceu. E esse tem mais páginas, tá? Tem mais páginas, um são conto 4 a mais, histórias. é. Isso, são 4 histórias. Então, 159. Não tenho certeza de quanto vai estar o desconto da Amazon no momento deste vídeo aqui, mas dê uma olhada que tem grande chance de ter um desconto bom. No nosso Sim. site também vai ter. No nosso site também vai ter. Beleza. Então os links estão todos aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Aí. Essa é uma coleção tesão demais, velho. Não tem como deixar passar isso aqui não, né? Sensacional. Pô, e que legal, né, que a gente tá fazendo Conan Cimério da Glenar, esse box maravilhoso, todas essas publicações que o Alexandre mostrou antes, né? Tem a Solomon Kane, Bram McMorne, Hey Cool, a novelização do filme. É a casa do Conan no Brasil. É a casa do Howard. O reino da Aquilônia é pipoca. Bom, com isso eu encerro, não tem encerramento melhor. Então, Vitor na quarta, às vezes, domingo. Valeu, galera. Tchau.